Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando o nosso programa Painel na TV Erechim, sempre num oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, o nosso programa de hoje vai abordar um tema importantíssimo, muito importante, e eu vou partir de um jargão bem popular, desculpe digamos assim, o popular demais, mas para muitas pessoas a gente é o que come, né? Você fala muito assim, né? E então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente ingere, com o que a gente consome, enfim. E evidentemente que nós temos órgãos públicos que se dedicam a controlar, a fiscalizar esta área aí. Então, agora no próximo dia 11, nós vamos ter o primeiro Fórum do Consumidor e Vigilância em Saúde, aqui no município de Erechim. E como se trata do primeiro, a gente já presume que haverá um segundo, um terceiro, tomara que a coisa ganhe corpo. Mas quero saudar e cumprimentar os autores dessa proposta. Para falar a respeito do fórum e também sobre as questões dos cuidados, como é que é feita essa fiscalização toda, enfim, nós estamos recebendo com muito prazer aqui a doutora Karina Denincol, que é promotora de justiça. Estamos recebendo a Ana Paula Fagundes da Silva, que é coordenadora de fiscalização sanitária do município de Erechim. E também o senhor Everton Pujol Guterres, que é veterinário e é secretário da Secretaria da Vigilância Sanitária, aqui do município de Erechim. Quero agradecer por terem aberto um espaço na agenda de vocês e virem até aqui, não falar exatamente comigo, mas com o público de Erechim. Vou começar com a doutora Karina Denincol, que também, com muito prazer, a gente divide um espaço lá na Academia Erechinense de Letras, né? Então, vou começar com a minha colega, né? Mas, acima de tudo, aqui que está como promotora de justiça. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Oide. Nós é que agradecemos por essa oportunidade de podermos falar com a população de Erechim, não só no fórum, mas nesse importante espaço de divulgação, porque, de fato, nós temos observado, já não é de agora, mas há já vários anos, problemas sistemáticos na questão do alimento. O que tu disseste é muito importante hoje, realmente nós somos o que comemos, porque são os nutrientes que vão constituir nosso corpo. E o que tem acontecido em Erechim? Nas fiscalizações ordinárias da vigilância sanitária e também nas forças-tarefas que vêm sendo feitas há cerca de uns 7 anos aqui, o que tem acontecido é uma apreensão de quantidades muito grandes de alimentos que estão impróprios para o consumo. É importante colocar que os alimentos eles têm que estar adequados para o consumo. Eles não podem apresentar micro-organismos, bactérias, fungos, parasitas, toxinas, outras questões que vão afetar diretamente a saúde do consumidor. Então, nesse sentido, o fórum ele tem como objetivo principal a divulgação de informações, tanto para estabelecimentos, quanto para consumidores, para estudantes, para que as pessoas conheçam, então, essas normas, que não são normas criadas, inventadas lá por alguma comissão lá
do nosso Congresso ou do próprio colegiado da Anvisa, mas sim são normas que são pensadas a partir de estudos para que haja, então, menos contaminação do alimento e, assim, o consumidor possa, de forma segura, consumir esse alimento. Ok. Quero fazer um reparo aqui de ordem pessoal. Não é a doutora Karina que divide comigo um espaço lá na Academia Erechinense de Letras, mas eu divido com ela, né, o espaço lá na Academia Erechinense de Letras, nós estamos juntos lá. Ana, me permita eu tratá-la assim também, Ana. Então, esse fórum surgiu a ideia da onde? Então, esse fórum foi uma ideia. Inspirado em outro município? Como é que foi? Na verdade, assim, tem muito tempo que a gente idealiza começar a proporcionar esse tipo de evento em Erechim, porque a gente entende que o trabalho da vigilância sanitária, ele é pouco conhecido, né? As pessoas ficam sabendo que acontece alguma ação quando tem as forças-tarefas, que tem uma visibilidade maior. Mas a gente está aí diariamente na rua, trabalhando com os estabelecimentos para tentar proporcionar uma segurança alimentar para a população de Erechim, né? E pouca gente conhece o nosso trabalho. E a gente percebe na nossa rotina de trabalho que muitos erros acontecem por falta de informação do fiscalizado, do estabelecimento que está oferecendo esse alimento. Então, as pessoas não sabem a maneira correta de manipular um alimento, quais são os riscos que estão oferecendo. E aí a gente sente essa necessidade de levar mais informação de uma maneira mais maciça. A gente tem se colocado o mais disponível possível para sanar todas as dúvidas lá na vigilância, mas a gente tem essa necessidade de nós levarmos a informação para todos os interessados. Então, por isso esse fórum ele é mais abrangente, ele não é só para os estabelecimentos, a gente pretende falar para a população de uma maneira em geral, para tentar esclarecer o máximo possível. Dr. Everton é veterinário, né? Qual é o seu papel nessa história toda? Na verdade, começou com uma conversa informal. A gente nas ações com o Ministério Público, Vigilância, a 11ª Coordenadoria, que participa também, que é uma instituição estadual, né, regional aqui de saúde, e o PROCON, né, que também faz parte de todo desse pessoal que faz a fiscalização, que faz que procura proteger a população nessa questão, principalmente hoje, nesse evento, que é o primeiro fórum do consumidor e vigilância sanitária, na parte alimentar, né? E aí houve uma provocação do Ministério Público, através da doutora Karina, e a gente idealizou, junto com a Secretaria da Saúde, uma parceria, e a gente começou a montar, pensar isso aí de uma maneira mais abrangente, inclusive chamando o pessoal aí dos municípios da região da MAU, que são os 31 municípios aí da região da MAU, que também são os municípios orientados aí pela 11ª Coordenadoria e fiscalizados pela 11ª Coordenadoria. A ideia é um espaço de debate, né? E um espaço para divulgação do trabalho, né? De todas essas instituições, Ministério Público, 11ª, PROCON, Vigilância, para a gente ter uma abrangência maior, né, na difusão dessa informação. Aonde é que vai ser então, de que hora a que hora? Será dia 11 de abril, né? Começa às 8h30 da manhã, no auditório da Unimed. São 130 vagas, a inscrição é através de um link que a gente disponibiliza para o pessoal. E a ideia, o público-alvo seriam os estabelecimentos. No primeiro momento a gente elegeu os açougues, né? Os açougues porque houve uma mudança recente de legislação, vem mudando a legislação, e hoje se tem no município de Erechim uma questão que existe uma indústria dentro do comércio, né? O açougue hoje ele não é mais um fracionador, aquele antigo açougue que fracionava as carnes e entregava à população. Hoje ele também manipula e industrializa
esses produtos cárneos ali dentro, na mesma estrutura. Então, se tornou uma estrutura um pouco mais complexa, tanto para a população, né, quanto para a fiscalização. Né? Então, a ideia nesse primeiro momento é... O senhor falou nesse primeiro momento do mesmo dia, porque vai haver outros daí? Ou... A ideia é que haja outros eventos. Como o senhor falou ali, esse é o primeiro fórum. Né? Então, esse fórum é destinado exclusivamente para açougues? Na primeira parte, na parte da manhã, é mais o Ministério Público e o PROCON que vão falar de uma maneira geral. De uma maneira geral. Tá. E a tarde é destinada à parte alimentar. Né? Então é mais uma questão da parte... Aí entra a parte dos açougues. A gente sabe que existe um órgão fiscalizador, que existe a promotoria de justiça. Vocês trabalham em conjunto? Quem é que vai realmente a campo, digamos, para fiscalizar tudo aquilo que vai vir, enfim, é colocado à disposição do consumidor? Então, esse fórum, ele também tem a missão de esclarecer um pouco isso, porque a gente tem aí várias entidades que são responsáveis por fiscalizar o comércio de alimentos. Tem o PROCON, tem a Vigilância Sanitária, tem o Ministério Público, tem o Serviço de Inspeção ligado à Secretaria da Agricultura, né, que inspeciona as indústrias de produtos de origem animal. Então, isso também gera uma certa confusão. Nós pretendemos esclarecer, né, quais entidades são responsáveis por quais áreas. Então, a vigilância sanitária, nós contamos hoje com 10 fiscais, né, que trabalham diariamente aí a campo, sendo que destes 10, 4 trabalham especificamente com a área de alimentos, 2 veterinários, 2 engenheiras de alimentos, que todo dia estão na rua. A gente tem uma programação de rotina, então a ideia é que a gente passe pelo menos uma vez por ano em todos os estabelecimentos de Erechim. Nós temos hoje aproximadamente 4.000 estabelecimentos licenciados em Erechim, nas mais diversas áreas, alimentos, estabelecimentos de saúde e relacionados à saúde, então salões de beleza, academias, enfim, uma infinidade de atividades aí que a gente fiscaliza. Desses, 1.700 são de alimentos, né? E daí a gente então tenta fazer uma inspeção de rotina pelo menos uma vez por ano em todos esses estabelecimentos. Além disso, a gente recebe diariamente denúncias, 100% das denúncias que chegam na vigilância sanitária são verificadas, então a gente vai no local para verificar o que está acontecendo. A gente investiga quando tem alguma suspeita de doença que possa ter sido causada por algum alimento. A pessoa liga lá e diz, eu comi alguma coisa, não me fez bem. A gente vai investigar o que pode ter acontecido. Enfim, a gente realiza os licenciamentos dos estabelecimentos que estão iniciando as atividades. Então, existe hoje também uma mudança na legislação com relação aos licenciamentos que também gera um pouco de confusão. As pessoas entendem que não precisa mais de licenciamento nenhum para trabalhar com alimento. E não é bem assim que funciona. Existe uma lei, sim, que isenta algumas atividades de baixo risco de terem o alvará sanitário, mas não as isenta de fiscalização. E hoje em dia, o cadastro na vigilância e a fiscalização é uma ajuda para o estabelecimento a trabalhar de forma regularizada, né? Porque todos vão ser fiscalizados um dia. O que não tem cadastro nenhum e que nunca teve uma visita da vigilância tem uma chance muito maior de ter algum problema e de vir a ser infracionado do que aquele que recebe a visita periódica, que procura a vigilância, que procura se informar, né? Aquele que faz uma denúncia, ele tem que se identificar, ele tem que deixar o nome dele lá, como é que... Ou ele tem um certo resguardo, porque às vezes as pessoas se sentem um tanto quanto assim, será que eu denuncio ou não? Nós temos hoje uma ferramenta na Prefeitura de Erechim, que é um aplicativo, né, que é o aplicativo, deixa eu ver o nome certinho para não falar bobagem, Cidadão. E através do site da Prefeitura também, qualquer pessoa pode entrar e fazer uma denúncia. Não é necessário se identificar, né? A maioria das denúncias que a gente recebe hoje são anônimas.
O que a gente sempre explica é que quando a pessoa faz uma denúncia e não se identifica, ela não tem como a gente dar um retorno, né? E explicar o que foi feito, se realmente tinha alguma coisa ou não, se foi... A pessoa vai ficar sem o retorno. Mal, digamos assim, a pessoa pode até se identificar, mas ela não gostaria de ver o nome dela. Isso é sempre preservado. Assim, de nossa parte, nós nunca... a gente evita ao máximo expor tanto o contribuinte que faz a denúncia quanto o fiscalizado. E a gente também recebe muito questionamento relacionado a isso. Porque o que está errado, ele tem que ser exposto. É uma situação delicada, né? Então a gente nunca divulga quem está denunciando. Não, a gente não faz nem... Jamais a gente vai estar... É claro que numa situação de uma ordem judicial, que a gente tenha que apresentar o processo, né? Daí é indiferente, né, da nossa vontade. Vocês recebem muitos trotes, assim, no sentido, digamos, de denúncias vazias? Eu acho que era uma vez que se dizia. Muitos, infelizmente. É. A gente brinca, assim, que a briga de vizinho, né? Uma pessoa não gosta da outra, liga na vigilância e reclama de alguma coisa. Muito mesmo, bastante. Aonde entra, quando entra, então, a promotoria de justiça? Depois de, digamos assim, constatado algum problema, alguma irregularidade, então é acionada a justiça ou como é que funciona? Como já foi referido pela Ana, os 4 órgãos parceiros desse evento, que é Ministério Público, Vigilância Sanitária Municipal, 11ª Coordenadoria e PROCON, eles são órgãos fiscalizadores, entre outros. O que acontece é que pela legislação, tanto a Lei 8080, que eu trouxe aqui, claro, que nós vamos embasado pela legislação, quanto pela Lei 9.782, a gente tem uma divisão de atribuições. Acaba que compete mais a vigilância sanitária, pelas próprias atribuições definidas pelas normas, fazer essa fiscalização de rotina, fazer então a liberação de alvarás, então, e depois fazer essa fiscalização quando há denúncias. Importante frisar hoje que o Ministério Público também recebe denúncias. Nós temos dentro do site MPRS, só botar no Google, existe uma parte de denúncias, específica ali, denúncias, em que a pessoa pode entrar lá, fazer uma denúncia totalmente anônima, e ela fica com um protocolozinho, em que ela pode depois olhar como é que está o procedimento. Em termos de divulgação, até foi falado, é interessante a gente observar isso, porque tem os dois lados, de exposição do local, mas ao mesmo tempo de um direito do consumidor, que inclusive nós temos no Código de Defesa do Consumidor um princípio da publicidade, em que o consumidor tem direito de saber quais são os estabelecimentos em que ele pode confiar, não pode confiar, e o que ele pode esperar, então, desses locais onde ele vai consumir um alimento. No Ministério Público, a regra em geral, para os expedientes e tal, é da publicidade. Então, as pessoas podem entrar, olhar quais são os expedientes que têm algum problema, dentro da capacidade fiscalizatória do MP, que pode ir diretamente fazer essa fiscalização, ou por intermédio da Vigilância Sanitária, da 11ª, do PROCON e de outros órgãos também, que enviam, então, esses autos para nós, depois de fazer uma análise das irregularidades apresentadas. E aí, dentro do Ministério Público, o procedimento vai ser um pouco diferente. Porque esse procedimento, que normalmente vai acarretar um inquérito civil, ele tem por objeto verificar essa irregularidade de acordo com as leis, e aí, então, chamar o estabelecimento no primeiro momento, se não for alguma coisa muito, muito grave, porque até os históricos das forças-tarefas que têm sido feitas, nós temos situações hoje muito graves. O ano passado foram apreendidas quase 2 toneladas de alimentos impróprios para o consumo. Isso é muita coisa. Isso em Erechim. Na cidade de Erechim. Na cidade de Erechim, em um dia de atividade. Porque aí existem várias pessoas que fazem essa força-tarefa, e aí foram apreendidos esses alimentos nessa quantidade gigante. Então, é muito importante que as pessoas conheçam o que está acontecendo, quais são... E aí que entra a questão desse evento. Por que se definiu carnes, né? Por todas essas proposições colocadas pelo Everton, de mudança de legislação e tal, e assim, a gente até pede desculpas para os vegetarianos, mas o gaúcho é um adorador de carne, né? Então,
focamos na carne, porque de fato há muito consumo de carne. E aí as pessoas, não só os estabelecimentos, têm que saber quais as normas eles têm que estar adequados para oferecer essa carne em boa qualidade para o consumidor, como o consumidor tem que saber os seus direitos. Nós falávamos também a questão da rotulagem, que nós temos aí uma RDC, que é uma resolução da Anvisa, que esmiuça, então, toda a legislação. Eu trouxe todas as leis aqui, inclusive o Manual de Boas Práticas da RDC 216, que é extremamente importante para a nossa atividade, em que na rotulagem várias questões têm que ser colocadas. A gente entra agora a questão do glúten, para os celíacos, os intolerantes à lactose, entre outras questões. Então, o consumidor, ele é muito importante para ele conhecer essas regras, para que ele chegue no estabelecimento e veja, olha, essa carne, agora a gente vai focar um pouco mais na carne, em que pese a gente vá também fazer uma coisa um pouco mais geral, mas um pouco na carne, porque percebemos que nesse momento era importante começarmos por aí, né? Os próximos vamos focar em outras questões. Agora começamos pelas normas gerais e a carne. Para que então o consumidor possa saber, ele vai comprar carne e ele tenha subsídios para exigir, e para exigir desse estabelecimento, e até para eventualmente denunciar em caso de irregularidades, o que ele pode esperar dessa carne, quais são as normas que trabalham essa carne, se pode ou não comprar, por exemplo, é uma questão que a gente sempre trabalha, uma carne temperada, frango temperado, a gente vê muito. Pode comprar frango temperado no estabelecimento? Não pode? Até passo a palavra para eles porque sabem muito a respeito disso, mas são questões muito importantes que o consumidor tem que saber também, para que não só dependa dos órgãos de fiscalização, mas que o consumidor seja um fiscalizador também daquele produto que ele vai consumir. Interessante. Pode ou não pode? Depende. Depende? Depende. Eu vou nos estabelecimentos que a gente vai, tem carnes já com tempero. Quem pode fazer uma carne temperada? Não que o tempero vá fazer, ninguém está acusando absolutamente nada aqui. É que a partir do momento que a carne é temperada, ela foi manipulada. Então, existe ali um risco de contaminação, né, naquele momento de manipulação, daqui a pouco tira da embalagem, aonde que manipula, quem manipula, está na temperatura correta, ficou fora da geladeira há muito tempo, tudo isso envolve risco, né? Então, o estabelecimento, para fazer isso, ele tem que estar apto a fazer isso, ele tem que estar licenciado para isso. Então, o açougue, por si só, ele não está apto a essa atividade. Para fazer essa atividade, tem que ser um estabelecimento com registro no Serviço de Inspeção Municipal da Secretaria da Agricultura, porque essa transformação, por menor que seja, é só acrescentar um tempero, ela é uma transformação do alimento, e só quem pode transformar o alimento é a indústria. Né? O açougue, ele não é uma indústria. O açougue é um comércio varejista, ele pode fracionar e entregar ao consumidor. Qualquer outro tipo de transformação caracteriza indústria, e daí tem que ter o registro no serviço de inspeção. Tem constatado, assim, as empresas que vendem esses produtos, eles têm essa parte legal em dia, ou há casos, digamos, muitos casos de não? Como o Everton falou antes, a gente vem sofrendo aí algumas alterações consecutivas na legislação na parte de açougues. Isso gerou muita confusão por parte dos estabelecimentos. Então, em determinado momento, o açougue podia fazer, desde que tivesse uma sala climatizada. Depois não pôde mais. E aí, hoje a gente tem vários estabelecimentos em Erechim que estão licenciados pela Vigilância e pelo Serviço de Inspeção Municipal. Então, eles têm a parte da indústria adequada e comercializam. Isso após vocês passarem lá, olharem, verificarem. E orientar, e aí a gente fez esse trabalho conjunto com o Serviço de Inspeção. Então, o Serviço de Inspeção faz a inspeção na parte da indústria, da transformação do alimento, a vigilância na parte do comércio varejista, que é o que nos compete. Mas a gente ainda encontra, assim, ano passado, a gente
fez algumas atividades em conjunto também com o Serviço de Inspeção Municipal, em vários açougues da cidade, onde a gente encontrava locais que não tinham o licenciamento adequado, não tinham o registro no Serviço de Inspeção, e estavam produzindo linguiça campeira, o bife empanado, na área do açougue que não é o adequado. A gente ainda encontra essas situações, e a ideia é a gente cada vez ter menos desse tipo de atividade irregular, digamos assim. Como é que é a conscientização do proprietário desses estabelecimentos? Então, em média, assim. A gente tem na legislação municipal que regulamenta a vigilância sanitária, que é a Lei 6680, que a gente tem uma ferramenta de trabalho que é o relatório técnico de inspeção sanitária. Então, quando a gente chega num estabelecimento, no primeiro momento que é constatado qualquer irregularidade que não ofereça um risco muito imediato para quem vai consumir, a gente lavra o relatório com todas as orientações do que precisa fazer, o que precisa adequar, o que está errado, o que não está, e dá um prazo ali que pode ser imediato, né? Tu tem que tirar isso daqui agora, é imediato, tá? Registra em relatório, e a pessoa, a partir de então, está sabendo que aquilo não pode. Né? A partir daí, se for encontrado de novo essa irregularidade, daí o estabelecimento é autuado, e aí vai sofrer as penalidades. A intenção inicial, então, é fiscalizar, digamos, e orientar. Ou reorientar, enfim. Com certeza. Exatamente. É esse o objetivo maior desse primeiro fórum. É preventivo, é orientar. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, porque, digamos assim, vou puxar para mim, digamos, eu acho que, sempre ouvi falar que, vou dizer, eu estou pensando aqui, para não jogar para ninguém, o negócio é punir. Não é esse o objetivo. O objetivo é orientar, esclarecer. Isso. Exatamente. Falta muito isso. Falta. E até é interessante hoje essa questão, porque muitas vezes quando nós vamos até os estabelecimentos, uma das queixas recorrentes é isso. Só vem aqui punir, não sei o que, não orienta. Então vamos fazer um fórum agora para orientar. Né? Claro, no dia a dia isso é feito também. Mas esse fórum é específico para isso. Vamos orientar consumidores, estabelecimentos, estudantes, pessoas interessadas. E outra questão, eles dizem, mas aqui... E lá para mim também, quando vão lá fazer termo de ajustamento de conduta, para se adequar à lei, eles dizem, mas essas leis, não sei o quê, de onde é que vem e por que isso? Da onde vem? Então, é bem interessante isso. Eu até trouxe aqui um conceitozinho que é estabelecido pela ISO 22000, que é um documento internacional que trata da questão da segurança dos alimentos. Que vale para nós também. Vale para nós também. Antes só, queria esclarecer uma diferenciação importante. Segurança alimentar e segurança dos alimentos. Segurança alimentar é uma expressão que a gente tem ouvido muito atualmente e que ela se refere a falta de alimentação que uma população enfrenta num nível, pode ser nacional, num nível internacional. Foi uma expressão que existe, claro, desde sempre, né? Desde que, enfim, morávamos nas cavernas, que faltava alimento, mas existe essa expressão e como conceito desde a Primeira Guerra Mundial. E que isso, inclusive, foi usado meio como uma forma de ganhar em cima de outros países, tirando o alimento deles. Então, isso é segurança alimentar. E aí a gente trabalha a coisa da insegurança alimentar pela negativa. Aqui nós estamos trabalhando a segurança dos alimentos. Ou seja, é a adequação desse alimento para ser consumido pelas pessoas. O que diz a ISO 22000, definindo a questão? A segurança de alimentos seria uma garantia de que o alimento não causará efeitos adversos à saúde do consumidor quando for preparado ou consumido de acordo com o uso pretendido. Além da ISO 22000, como documento internacional, e aí respondendo a esse questionamento frequente de estabelecimentos, consumidores também, de onde vem essa norma, nós temos também o chamado Codex Alimentários, que é um código que ele foi pela primeira vez estabelecido em 1963 pela ONU, pela parte da ONU que lida, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura, que é chamada, a sigla é FAO, né, até bem conhecida, junto com a Organização Mundial de Saúde. Então, é uma comissão frequente em que ela trabalha diversos padrões alimentares
estudados, analisados, que têm que ser seguidos para que esse alimento, então, possa ser consumido com riscos, assim, mínimos ou sem riscos, para que as pessoas não tenham problemas adversos para a saúde. Em termos de números hoje, é muito assustador o que a gente vê. Existem estimativas da Organização Mundial de Saúde que fala que 420 mil pessoas morrem por ano, anualmente, no mundo, por causa das chamadas doenças transmitidas pelos alimentos. Então é muita coisa. Também tem uma estimativa que 1/3 da população mundial, ela sofre com essas doenças alimentares. Só que a gente tem muita subnotificação. Então isso aí é um problema. Então é fato, o que a Ana dizia, que às vezes parece uma bobagem, uma frescura, mas um alimento que está congelado e ele foi trabalhado, ele foi manipulado, ele foi acondicionado de forma que ele tem que ficar naquela temperatura. E isso não é uma invenção da Anvisa, não é uma invenção do Ministério Público, isso vem de normas internacionais, isso está estabelecido de uma forma genérica na Constituição, Código de Defesa do Consumidor, nas leis, depois nas RDCs da Anvisa também, que aí são uma pormenorização disso, em que ele estabelece, daí aqui que eu trouxe a cartilha das boas práticas, para diminuir essa contaminação. Porque aí nós temos contaminações por bactérias, por vírus, por parasitas, muito parasita, giardia, amebas e outros parasitas. Também por toxicidades. Então, essas normas, elas têm uma fundamentação. Se o alimento está ali, que ele tem que estar congelado a tal temperatura, é porque ele foi estudado, foi verificado que naquela temperatura ele vai guardar aquelas propriedades que são adequadas para o consumidor e minimizar a proliferação das bactérias. Aí, por exemplo, ele tem que estar em tal temperatura. Não está? Vamos ver se de repente esse alimento pode estar cheio de bactérias. Ele já está colocando o consumidor em risco alimentar. E aí pode ter inúmeros problemas, gastroenterites, que são inflamações do estômago, do intestino, e outras questões, que aí 420 mil mortes por ano. Então é uma coisa assim muito séria, e por isso que a gente está dando a seriedade necessária no trabalho da vigilância sanitária, no trabalho do Ministério Público, dos órgãos parceiros, e aí fazendo esse fórum para que a gente também traga as dúvidas do consumidor, as dúvidas dos estabelecimentos, que isso também seja esclarecido. Porque todos nós queremos a mesma coisa, né, hoje? Que é oferecer, que é o consumidor poder ingerir, poder consumir um produto de qualidade sem que ele tenha medo e sem que ele tenha problemas depois na sua saúde. Sem dúvida. Pensando nessa questão, tu queres falar? Sim. Eu percebi que... voltando a essa questão da vigilância sanitária, né? A vigilância tem um estigma assim de poder de polícia, de punitivo, né? Então, a lei 8080 de 90, que é a lei do SUS, né? Da descentralização, da municipalização da saúde, assim, podemos dizer, ela fala em educação sanitária. E é uma coisa que durante esses anos a gente vem tentando desenvolver, e esse fórum eu acho que é um divisor de águas, no sentido de que fazer com que as pessoas entendam que a vigilância não tem que ir lá para punir, somente para punir, só para fazer uma infração, multar, prender, interditar, mas sim que a população busque a vigilância no sentido educativo, no sentido de orientação, né? E esse é um papel que está em lei, está na Constituição, está nas leis da Anvisa, as regulamentações da Anvisa, e é o sentido do fórum, assim, a união das entidades que participam de todo esse evento aí da inocuidade do alimento, vamos dizer assim, né, que parte desde lá da indústria, com as secretarias da Agricultura, secretarias de Estado, o Ministério da Agricultura, fiscalizando as indústrias, o alimento chegando nos mercados, nos locais de varejo, né, tendo esse controle. É bem importante frisar, que a Ana comentou a respeito dos açougues. Hoje os açougues, nessa questão industrial de manipulação de alimento, uma manipulação melhor, eles obrigatoriamente têm que ter um RT, um responsável técnico. Esse RT é veterinário, nutricionista, engenheiro de alimentos. Então, o que a gente percebe durante esses anos de trabalho?
que o estabelecimento que conta com o responsável técnico, com o técnico da área, ele é melhor conduzido. E existe porque muitas vezes a gente tem que cuidar... Isso está na lei? Isso está na lei. Isso é instituído por lei. E muitas vezes a gente tem que cuidar aqui, porque a gente fala um pouco mais técnico. E aí a população, e muitas vezes o proprietário do estabelecimento não compreende esse vocabulário. Então, quando a vigilância consegue conversar com um RT, com um técnico da área, a compreensão e essa disposição dessa legislação no estabelecimento, empregar isso aí, essas normas no estabelecimento, fica mais fácil, né? Então, é isso que a gente também pretende com o fórum, é a disseminação dessa informação e que a população consiga absorver de uma maneira mais fácil. Como a doutora Karina comentou, o embasamento para essas legislações, para a formulação dessas legislações, muitas vezes vem das universidades, vem de pesquisa, vem dos institutos de pesquisa. Então, são bem técnicas, né? E por isso, e a Anvisa se baseia nisso, né? Se baseia nisso para pensar as temperaturas, regulamentar as temperaturas, de por que essas temperaturas, é 5 graus, é 7 graus, é menos 20, né? E para toda essa legislação chegar no proprietário do estabelecimento. E ele, muitas vezes, é leigo e não tem essa capacidade de implantar no seu estabelecimento, né? Essa questão. Esse RT é responsável técnico. Isso não quer dizer que ele tem que ficar o dia inteiro digamos... Ele tem uma carga horária pré-determinada. Ele trabalha, ele pode passar vários... Ele tem uma carga horária pré-determinada pela complexidade da atividade. Então, 3 horas, 6 horas semanais, 40... Por exemplo, um frigorífico hoje, o responsável técnico tem que estar presente durante a operação do... E aí é muito mais fácil, tanto para o proprietário do estabelecimento quanto para a fiscalização. A gente entende que é um processo bem mais tranquilo de convencimento quando tem esse responsável. Esses carimbos que a gente vê de vez em quando, que chega uma carne, com um carimbo em cima, isso significa o quê? Assim, desculpe a ignorância aqui. Eu imagino o quê, mas... Pode ter pessoas carimbo, imaginando. O carimbo e os rótulos. Antigamente, na indústria de carnes, né, principalmente quando essa carne era oriunda de frigoríficos, o carimbo era o selo, né, de que esse alimento passou por um processo industrial licenciado. Quando não tinha o carimbo era porque era um clandestino, informal. Né? Hoje, além do carimbo, tem um rótulo que vai na carcaça e vai uma proteção, que é uma embalagem primária que se chama, e o transporte também é controlado, um caminhão frigorífico, refrigerado, né, onde o alimento tem um controle de temperatura. Então, tudo isso evoluiu bastante. Existe uma lei que regulamenta o uso desses carimbos lá na indústria. Então, o serviço de inspeção oficial, que para um abate de animal tem que ter, durante todo o tempo tem um serviço de inspeção lá, né, integral. Não pode acontecer um abate sem o serviço de inspeção presente, sem um médico veterinário presente. E aí, o carimbo é a garantia de que isso aconteceu, que tinha lá o veterinário no momento que aquele animal foi abatido, e ele foi abatido da maneira correta, e todos os procedimentos foram executados do jeito que devem ser. Também tem, eu não sei se vocês têm contatos, como é que se dá essa relação com... a carne vem de um animal, né? Existe toda uma legislação, uma fiscalização, a gente acompanha aí e tal, de que quando o animal está crescendo, tem aqueles períodos de vacinação, acompanhamento, é como se fosse, né, ele pode adoecer, ele pode ter algum problema. Isso também é feito, vocês têm contato com esse pessoal, com essas áreas aí? Hoje quem faz todo esse controle dentro da propriedade é a Secretaria Estadual, a Inspetoria Veterinária no setor de defesa sanitária. Então, dali é que vem a carne, aí depois como é que é feito? Isso, todo esse controle do rebanho, quantidade de rebanho, doenças, zoonoses, isso tudo é a Secretaria de Agricultura do Estado, né, através da Inspetoria Veterinária. Eles fazem todo esse controle, inclusive a emissão de GTA, que é um documento que permite o trânsito animal, tanto o trânsito de uma propriedade para outra, quanto o trânsito da propriedade para o frigorífico.
E não existe abate, o que a gente fala muito, né? Não existe abate legal sem a GTA. É um documento que é o primordial para o abate. E se fala muito hoje em dia na questão do bem-estar animal. Então, do abate humanitário, de se aplicar todas as técnicas possíveis para que o animal não se estresse, né? E ele não sofra e também, ao mesmo tempo, melhore a qualidade da carne. Tempo de sangria, né? Se respeitando todos esses protocolos, a gente entende que o alimento, essa carne, esse músculo aí que se transforma em carne, vai chegar no consumidor, porque o alimento, depois do animal abatido, ele só deteriora. Ele, num ambiente normal, ele só deteriora. Então, a tendência é que a gente tente abreviar essa deterioração e que chegue no consumidor inócuo, né, sem a transmissão de doenças, doenças transmitidas por alimento ou toxinfecções, né? Ainda para contribuir hoje, a gente bate tanto na rotulagem, quanto é importante. As pessoas não imaginam que ali no rótulo de um produto de origem animal tem informações que permitem, sim, rastrear esse alimento lá da origem. É possível entender de onde veio, aonde morou este animal que produziu o leite, aonde morou o animal que foi abatido. Isso tudo é uma cadeia que se complementa. Então, existe isso. Hoje, até para complementar essa questão, nessas forças-tarefas, foi uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha ido tão a campo assim. E tem uma questão extremamente importante, na linha do que o Everton e a Ana dizem, dessa análise do tipo de carne, dos carimbos, da pessoa saber o que está comendo, que é a carne de porco. Na carne de porco pode acontecer o cisticerco, que é o ovo da solitária, da tênia, e que pode causar uma doença muito grave, que é a cisticercose, que muitas vezes vai para o cérebro e causa uma coisa terrível, até problemas mentais, neurológicos na pessoa. E aí isso é uma questão que, já até acompanhando as forças-tarefas e vendo lá os frigoríficos, dá para enxergar o vermezinho. Então é uma coisa assim horrível. Uma bolotinha lá, que é o cisticerco, que é o ovinho da tênia, da solitária, e que é uma coisa assim, causa uma coisa gravíssima para a gente. Então, se existe toda essa cadeia de controle, de fiscalização, isso aí fica muito diminuído, porque os veterinários observam isso, tem como controlar isso, para evitar que uma pessoa consuma aquele bichinho ali e daqui a pouquinho tenha problemas gravíssimos. Ok, eu quero esclarecer mais uma vez aqui que o nosso programa, a intenção aqui é única e exclusivamente a de levar mais informações, mais esclarecimentos através das autoridades que estão aqui, que tem esse papel fundamental para que todos, aquele que vende o animal, aquele que abate, aquele que manuseia, aquele que comercializa, aquele que compra, aquele que consome, eles possam, digamos, ter os menos problemas possíveis, o menor número de problemas possíveis. O objetivo é bem claro e a intenção nossa é única e exclusivamente esta. Quero registrar aqui também a presença aqui do professor Paulo, né? Um dos maiores leitores urbanos que eu conheço, né? E o que também não deixa de ser um exemplo muito interessante. Nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo.
Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta aí, lembrando que agora no dia 11 de abril, terça-feira, vai haver o primeiro Fórum do Consumidor e Vigilância em Saúde. Vai ser ali no salão que tem ali na Unimed, né, em frente ao Colosso da Lagoa, aberto especialmente aos produtores, aos que trabalham com carne num primeiro momento, né, mas aberto ao público em geral, enfim. Né, e o objetivo é transferir informações, normas, enfim, esclarecer, ajudar as pessoas que comercializam, que iniciam o processo todo, né, de produtos que são colocados à venda para consumo humano e também das pessoas que consomem, enfim. Acho muito interessante quem puder ir, que vá lá das 8 Vai até ao às final da 17 tarde, horas, mais ou menos. Muito bem. Eu acho que uma boa fazer um fórum aí para começar a informar um pouco mais aí, que as pessoas já deveriam estar sabendo, acho que até estão, mas enfim, até estão. Ana, tu gostaria de falar o que ainda? Voltando à pauta ali da orientação por parte da vigilância, né, para ilustrar o quanto esse trabalho acontece, e é um trabalho silencioso, nem sempre, né, é percebido. Ao longo do ano de 2022, a Vigilância Sanitária fez um total de 1.953 inspeções em Erechim, nas mais diversas atividades. E destas, 80 resultaram em processo administrativo sanitário, ou seja, dessas quase 2.000, 80 foram autuações, algumas com apreensões, interdições. Foram apreendidos aí aproximadamente 2 toneladas de alimentos, mais de 34 mil comprimidos, então medicamentos que também estavam impróprios, produtos de higiene e limpeza que estavam impróprios, aproximadamente 50 litros. Então, no montante aí da nossa rotina, a ação de apreensão, de infração, ela acontece quando é um caso de risco, quando a fiscalização entende que é risco. Na maioria das vezes, é esse trabalho de orientação. E eu quero aproveitar esse programa para esclarecer também que as portas da vigilância estão sempre abertas. Então, qualquer pessoa que precise de informação, seja consumidor ou estabelecimento que trabalha, que comercializa, que oferece produtos ou serviços para a população, que procurem a vigilância. A gente tem uma equipe técnica que está capacitada para orientar e para passar todas as informações necessárias para a gente oferecer o melhor serviço aí para a comunidade. O que mais que tem nessas folhas aí, doutora? Indo na mesma direção da Ana, esse evento tem esse caráter então preventivo, de esclarecimento, de fornecimento de informações, e é importante também frisar que ele é totalmente gratuito. Então é uma atividade dos órgãos de fiscalização em prol do consumidor, dos estabelecimentos. É um projeto inédito na região, tá? Foi a primeira vez que está acontecendo, a gente não tem notícia no estado. Como é que está a receptividade, digamos, o feedback dos municípios? Está muito bom, a gente já são 130 vagas e a gente já está quase lotado, assim, é a capacidade limitada, a gente já está com um bom número de inscritos, até já existe também um linkzinho para a pessoa fazer a inscrição, e está muito procurado esse evento, nós já temos acho que mais de 80, quase 100 pessoas inscritas. Então tem realmente muita procura, e aí isso aí mostra que realmente as pessoas estão interessadas em conhecer seus direitos.
porque essa questão da punição, e é importante a gente reforçar isso, porque de fato tem muita reclamação, não é uma questão arbitrária, tá? Isso aí está tudo previsto em lei e tem uma razão de ser. E outra, existem diversos sancionamentos que vão progressivamente, como advertência, como multa, como apreensão do produto e até eventualmente uma interdição. Mas assim, pela experiência, a gente observa que às vezes essa atitude ela acontece de uma forma até meio de desleixo, assim, até meio dolosa. E é claro que daí vai se averiguar essa questão da punição. Um exemplo, teve um estabelecimento em que a gente pegou que era peixe é delicado, que eles guardavam, era um peixe frito, e eles guardavam dentro de uns tonéis o peixe, e aquele peixe era refrito a semana inteira e oferecido para o consumidor de novo. Ou seja, o consumidor não sabe o que está acontecendo lá dentro da cozinha. Por isso é que é tão importante. E aí chega a vigilância sanitária e vai fazer o que com isso? Vai apreender, vai aplicar uma multa. Porque é necessário, né? É necessário. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela não pode fazer isso com peixe. E ela está fazendo. Então, aí que está. Existem critérios também que vão ser averiguados de acordo com o que está acontecendo ali. Então, é caso a caso. Em alguns casos é desinformação, a situação não é tão grave. Em outros, a gente já pegou locais totalmente mofados, né? Imagina isso em termos de contaminação do alimento. Aí tem que interditar o local. Não tem como produzir um alimento naquele local. Né? Mas aí tu observa que, não, isso aí é desconhecimento do estabelecimento, aqui não é uma coisa tão grave, às vezes falta uma lixeira com pedal, são detalhezinhos, então aquilo fica, a punição é dada só como uma advertência, né? Não existe uma apreensão do alimento ou uma interdição do local, então isso aí vai variar de local para local e situação para situação. Quero oportunizar aqui que a gente ouve falar, a gente sabe também quem é quem e tal, diz assim, mas eles só vão nos pequenos e tal. Eu gostaria que vocês esclarecessem isso, não estou dizendo que isso alguém em específico disse, mas eu já ouvi assim, por que será que não pega os grandes? Já ouvimos. Não. Vocês ouvem isso? Não é. O que acontece na minha interpretação? Existem muito mais... existe uma quantidade muito maior de estabelecimentos pequenos. Então, acaba que a gente vai uma vez por ano em todos, você vai mais. Outra situação que a gente também observa é que os maiores, o Everton falou antes da importância do responsável técnico, acabam tendo condições de investir em uma pessoa com uma capacitação técnica que vai proporcionar uma atividade mais adequada. E a gente percebe que nem sempre os pequenos conseguem. Não é uma regra. Nossa, pelo contrário, a gente tem muitos estabelecimentos pequenos pela cidade que são exemplos, assim, excelentes condições, com muito cuidado, que trabalham, a gente trabalha numa parceria, estão em constante contato com a vigilância. O que eu faço agora? Chegou um alimento aqui no veículo e eu acho que não está adequado. Recebo ou não recebo? Vocês têm como... A gente orienta. Acontece isso. Acontece com bastante frequência. Bom, nós temos 3 minutos quase ainda, eu vou deixar 1 minuto para cada um. Vou começar com o Everton, por favor, agradecendo já a participação. Eu, em nome da Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária, agradeço o espaço, né, por a gente poder apresentar um pouco do nosso trabalho e apresentar esse evento que é de suma importância, que é inédito, como a doutora Karina falou, e que se perpetue, que a gente consiga, após o evento, né, seguir nessa discussão aí, importante para a população erichinense. Muito obrigado. Por gentileza. Obrigado também. Eu quero aproveitar então também para agradecer a oportunidade da gente divulgar aqui o trabalho da vigilância e esse evento, reforçar o convite, que participem e reforçar também o convite de que venham até a vigilância, liguem para a vigilância, sempre que tiverem alguma dúvida, e a gente está à disposição. 1 minuto e 50, sobrou quase 2 minutos. Mais uma vez também agradecer hoje pelo espaço. É muito importante a gente estabelecer diálogos a respeito dessa questão essencial que é a alimentação e reforçar o convite para todos que vão, é gratuito,
basta fazer a inscrição ou comparecer lá no dia. Começa no dia 11, terça-feira que vem, 8h30 da manhã e vai até 4h30 da tarde, porque lá não só vão ser expostas as normas e as informações que tratam das matérias do consumidor e da segurança dos alimentos, mas teremos espaços também para debates, né? Isso aí já está previsto no cronograma, então as pessoas vão poder trazer as dúvidas, debater, inclusive dúvidas que elas já tragam e dúvidas que venham transcorrer ao longo do evento, para que elas saiam de lá muito mais seguras e tranquilas a respeito do que elas estão oferecendo para a população comer, a respeito do ponto de vista do consumidor, do que elas estão consumindo também, da confiança que elas têm, do consumidor fiscalizador, que a gente trabalha muito essa ideia do consumidor fiscalizador, para que ele vá até o estabelecimento, olhe, acompanhe, veja lá os termômetros, está na temperatura certa, aí não está, ele pode falar para o gerente ou ele pode procurar os órgãos. No fórum a gente também vai estabelecer quem a pessoa procura. Por exemplo, pegou está lá mofado, vou pensar numa situação mais drástica, comprou o alimento, está mofado, faço o quê? Procuro quem? Avisa, Procon, MP, quem eu procuro, quais são os meus direitos, o que eu tenho que fazer. Isso tudo vai ser estabelecido lá também, demonstrado para a população como ela tem que procurar esses órgãos. Ok, eu quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Carina Denincol, que é promotora de justiça, Ana Paula Fagundes da Silva, que é coordenadora de fiscalização sanitária do município, e o doutor Everton Pujol Guterres, veterinário da Secretaria da Vigilância Sanitária do município de Erechim. A todos aí de casa, ninguém aqui está levantando suposições, absolutamente, nós apenas estamos cumprindo um papel aqui de ajudar a esclarecer a população, o que sempre eu considero positivo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.